O tema de hoje não é nada fácil. Como lidar com um filho usuário de drogas? O que fazer? Fique aqui, vamos conversar juntos? Olá, tudo bem? Que bom que você está aí, eu estou aqui e a gente vai conversar mais um bate-papo aqui no canal. O tema de hoje não é nada fácil, como lidar com um filho que usa drogas. E eu vou, inclusive, pedir licença a você, de vez em quando eu vou usar uma colinha aqui, que eu tenho algumas anotações, mas, na verdade, a gente vai conversar muito também das experiências que os autores nos trazem nos livros de psicologia, e mais focadamente nos livros de terapia familiar, porque a terapia familiar, ela busca, antes de tudo, o equilíbrio, fazer com que a família permaneça saudável ou fazer com que a família volte a ser saudável. E uma família saudável nada mais é do que uma família onde todos os seus membros estão saudáveis. Infelizmente, quando um dos membros adoece, toda a família pode ser prejudicada e, dependendo da gravidade, toda a família pode adoecer. E isso é muito comum justamente diante do uso de drogas, que é o tema que a gente vai ver agora. Mais uma vez estou aqui para fazer esse parêntese, para pedir para você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Inscreva-se, fale com seus amigos, divulgue, fale com as outras pessoas, você vai me ajudar muito. Qual é o objetivo? É monetizar o canal. Com o canal monetizado, eu posso me dedicar mais a gravar vídeos, eu posso me dedicar mais ao canal, eu posso comprar equipamentos melhores, eu posso, enfim, entrevistar pessoas, trazer mais informações, melhorar aquilo que é esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Eu de cá e você daí, porque é claro que sem você, nenhum desses vídeos poderiam ser gravados. Mas eu conto com você comentando, compartilhando, conto com a sua ajuda. E se você puder se inscrever, falar para os seus amigos se inscreverem, divulgar isso, eu agradeço muito de coração. Bom, vamos lá ao nosso tema de hoje, que nada mais é do que: meu filho mudou o comportamento, meu filho não para mais em casa, meu filho não dorme mais em casa. E, finalmente, desconfio que o meu filho está usando drogas. Calma, calma. Antes de tudo, tenha muita calma. Eu sei que a situação não é nada fácil, é desesperadora. Você não esperava nada disso. É um baque para a família. Eu sei que, enfim, entender essa situação, lidar com ela, é muito complicado. Tocar a vida cotidiana é quase impossível. Mas lembre-se, é preciso que você tome pé da situação. Eu vou dar um exemplo muito prático. O seu filho está ali se afogando numa piscina, cheio, um mar, enfim, uma água brava, uma água muito caudalosa, ele está se afogando. Você vai salvá-lo, você vai esticar a mão, você vai jogar uma boia. Se não tiver jeito, você vai se jogar na água para salvá-lo. Você, antes de fazer tudo isso, esticar a mão para puxar, você vai ficar perguntando por que é que ele caiu na água. Você vai ficar se preocupando quem é o culpado dele estar ali dentro. Você vai ficar pensando, quem foi que jogou o meu filho aqui dentro? A culpa é minha? Será que é porque eu não estava fazendo o que eu devia estar fazendo e o meu filho caiu aqui dentro da água? Pois eu te digo, não, você não vai fazer nada disso. Você vai tentar salvar o seu filho, que é a primeira coisa a ser feita. Pois é a mesma coisa com as drogas. Se você ficar perdendo tempo, tentando descobrir quem foi que botou seus filhos lá na droga, como é que ele entrou, por que ele desobedeceu, fazendo perguntas, a tendência é que ele se afogue, se afunde cada vez mais. Você percebe que ele precisa de alguém que o puxe de lá de dentro?
E essa pessoa, as pessoas mais indicadas para isso são os pais, a família. Quando eu digo a família, pais e irmãos, se houverem. A família é a base, é a base. A família é o esteio de todos nós. Um bebezinho, ele nasce e sem a família ele morre. Se a mãe não tiver aqueles cuidados, aqueles primeiros cuidados com ele, ele morre. É diferente, vamos dizer assim, de um bezerrinho que nasce e tá ali, se alguém der um outro leite, se ele achar sozinho a teta de uma outra vaca, ele vai mamar e vai sobreviver. Ou ele é diferente da tartaruguinha que abre lá a casquinha lá na areia, sai, vai para a praia e sobrevive. Isso nós sabemos, o filhote de ser humano, ele é totalmente dependente, ele é muito frágil e sem a família ele não é nada. É por isso que a família é essa base que ele conta. Então, é claro que se essa base começar a ruir, enquanto ele está também ruindo, enquanto o seu filho está se perdendo no uso da droga, e você está também na mesma sintonia, também ruindo, é claro que vai ficar muito mais difícil para ele sair dali de onde ele entrou. Ele entrou, tá? Isso tem que ser visto, até para prevenir recaídas, mas agora é importante que você foque no que é importante. Eu vou pular aqui um pouquinho e vou falar sobre o que pode levar uma pessoa ao uso de drogas. Veja bem, drogas aqui que eu estou falando são drogas ilícitas, maconha, cocaína, enfim, crack, e também a droga lícita, o álcool. O álcool em excesso também é uma droga muito prejudicial. São essas que eu estou falando. Uma pessoa pode começar a usar drogas por vários motivos. Não existe um motivo apenas. Aliás, a maioria das pessoas que começam a usar drogas, elas o fazem por vários motivos, vários fatores que se entrelaçam e que acabam encaminhando ela para o uso da droga. O primeiro deles, que eu tenho aqui enumerado, é a hereditariedade. São os genes que a pessoa traz ao nascer, genes esses que se combinam e que são associados ao problema do uso de drogas. Então, essa seria a parte hereditária. Tem também a aprendizagem social, que nada mais é do que essa criança ou esse jovem que convive com uma pessoa que usa drogas. Ele acaba imitando esse modelo. Ainda mais se essa pessoa for uma pessoa muito ligada a ele, uma pessoa que ele, digamos assim, que ele tem respeito, que ele admira. Então, isso também é possível, ele começar a usar por imitação. A influência cultural. Em alguns países é mais comum o uso de drogas, é mais liberado, é mais acessível, digamos assim, ou então porque o ciclo de amigos faz uso da droga, então acaba que ele também fica sendo influenciado culturalmente. É como se aquilo fizesse parte da cultura a qual ele está inserido. Tem uma coisa importante que é um mecanismo do sistema de recompensa, que é quando a pessoa ela sente um vazio, ela tem um vazio existencial e ela não consegue suprir esse vazio, ela não consegue ocupar esse espaço que tem dentro dela e ela acaba por curiosidade ou por o que eu falei, pelas outras questões, ela acaba usando a droga e essa droga vem e supre esse vazio. Porque a droga nada mais é do que um momento em que a pessoa fica aliviada, fica livre dos seus problemas, ela se sente anestesiada, ela não sofre, ela não pensa, ela não dói, a dor que está doendo não dói. Não é? Quando a gente toma
muita bebida alcoólica, né? Quem nunca tomou um porre? E percebe que ali no momento daquela alegria momentânea lá do álcool, a gente fica anestesiado e tal, então a gente não encara o problema, não encara aquela dor. Então, repetidas vezes, tomando álcool sempre, a pessoa consegue, ela acredita que consegue ficar longe dos problemas, pelo menos durante um tempo. A gente sabe que depois é difícil sair porque já entrou. Mas pelo menos no início, o uso da droga, ele tem esse papel de suprir, de ocupar esse espaço, esse vazio existencial, esse vazio psicológico que a pessoa tem e que ela não consegue completar. Como eu já disse, a maioria dos casos de dependência química, quando a pessoa já está dependente, né, da droga, a maioria acontece com a soma de vários desses fatores. E tem um outro que eu esqueci de falar e eu vou somar aqui, que são os transtornos psicopatológicos, quando a pessoa tem uma psicopatologia que ela é direcionada justamente isso, a suprir a sua angústia, e ela acaba indo para o uso costumeiro de drogas e acaba ficando viciada. Então, esses são os fatores. Voltando, por que eu estou falando isso? O que causa a droga? Porque você, pai, você, mãe, lembre-se que o seu filho está em vias de ser afogado. E você não pode, não deve ficar se culpando. Ah, é porque eu não estava presente, ah, é porque eu trabalho muito, é porque a mãe vivia fazendo outra coisa. Não é hora de buscar culpados, até porque não existem culpados nessa história toda. Nem o seu próprio filho é culpado, que dirá você, que não é dono da vida dele. Você pode, no máximo, direcionar a sua própria vida. Mas o seu filho você pôs no mundo a partir do momento que aquele cordão umbilical foi cortado, ele passou a ser uma outra pessoinha, uma outra vida, uma outra mente. E é completamente impossível você responder por uma mente ou por uma pessoa que não está dentro da sua própria mente, tá? Então esquece isso de culpa, esquece isso de buscar culpados, esquece essa questão de ficar acusando. Ah, são os seus amigos, bem que eu falei. Por favor, esquece essa frase, bem que eu falei, esquece essa frase. Você pode ter falado 500 mil vezes antes, mas não é o momento de você falar agora, sabe? Porque, aliás, eu não gosto dessa frase, eu prefiro não usar nunca, sabe por quê? Porque todos nós somos passíveis de erro, né? Esse bem que eu falei, eu acho que dá assim uma arrogância, sabe? Parece que eu estou acima de você, eu sou melhor do que você. Então, evite falar essa frase bem que eu avisei. Você vai fazer agora o quê? Você vai ser o pai, você vai ser a mãe mais amorosos que existem. Sim, é isso que eu tô falando. Você vai ser o pai e a mãe mais amorosos que existem. Sem culpas, sem queixas descabidas, sem acusações, sem julgamentos. Não é hora de julgar, não é hora de ficar remoendo a situação. É hora, sim, de impor a sua vontade. Qual é a sua vontade? Eu não quero que você use droga dentro de casa. Isso é uma coisa que você pode fazer dentro de casa. Quem comanda a família é você. Essa família está precisando, lembre-se, essa família está precisando voltar a ser estruturada. Você tem todo o direito de fazer isso, de falar isso. Eu não quero que você use droga dentro de casa. Eu não quero que você traga os seus amigos para dentro de casa. Ponto. Mas isso não quer dizer que você vai completar a frase, porque são os vagabundos, porque são os maconheiros, porque são os cachaceiros. Não. São os drogados. Não. Não complete essa frase. Parem aí. Porque vá até onde
vai a sua competência, vai até onde vai o seu direito enquanto pai, enquanto mãe, enquanto núcleo familiar principal dessa família, porque uma família sem os pais, sem esse núcleo principal, ela não funciona. É um subgrupo muito importante os pais dentro da família. Então, assuma o seu papel de pai e mãe, assumam o papel de vocês, de orientar, de buscar salvar mesmo, de tirar o seu filho do uso de drogas, mas sem tentar, sem desmoralizá-lo, sem humilhação, sem eu sabia, evite frases, eu sabia que ia dar nisso, evite bem que fulano tinha me falado, evite todas essas frases que implicam em julgamentos. E evite todas as frases as quais você se coloca num padrão acima dele. Esse é o momento do seu filho ser trazido para a família. É o momento de bater no quarto e falar: fulano, vem jantar. Se ele estiver muito envergonhado ou qualquer coisa e falar: não, eu não vou jantar. Filho, vem jantar, mas se você não quiser jantar, eu vou deixar seu prato no micro-ondas, eu vou deixar seu prato em cima do fogão. Não tire dele o direito de estar dentro dessa família. Não lave a louça, guarde tudo e deixe ele sem jantar, porque ele não quer jantar naquele momento. Ele pode estar envergonhado, ele pode estar enfraquecido, ele pode estar muito para baixo, o que é muito provável. E ele precisa sentir o quê? Independente do que eu seja, independente do que eu estou fazendo, eu estou numa família que me ama. Esse é o principal foco que você deve ter. Que o seu filho saiba que vocês o amam, que os irmãos o amam. Tá? Às vezes dá brigas, às vezes os irmãos que não usam ficam chateados, reclamam. Procure conversar com os seus filhos que estão fora dessa questão, né, do uso de drogas e explicar que esse é o momento de vocês estarem unidos, é o momento de vocês trazerem de volta para o lar aquele filho que está escapulindo. Tá certo? Então, é muito pouco provável que ele não vá querer se inserir em um local que é amoroso, que é carinhoso. Normalmente, o que a gente faz? A gente foge do que é ruim para a gente. A gente foge do que é nocivo, do que é tóxico. Uma pessoa reclamando, brigando com a gente, falando mal da gente, a gente foge. Uma pessoa, pelo contrário, amorosa, carinhosa, que quer nos abraçar, nos acolher, a gente vai se chegando. Então, é essencial isso, esse entendimento, é essencial isso, esse entendimento de que a amorosidade e o afeto não podem se perder por conta do uso de drogas. Quero ajudar meu filho a deixar as drogas. E isso é uma condição assim que praticamente a família, todas as famílias buscam ajudar os filhos a sair do uso de drogas. Então, tudo isso que eu citei faz parte desse ciclo agora, desse recomeço familiar, onde é importante trazer esse reequilíbrio, trazer essa amorosidade de volta e fazer o quê? Buscar ajuda especializada. É claro que você, pai, você, mãe, vocês não foram treinados, vocês a não ser que vocês sejam profissionais dessa área da saúde, mas ainda assim o profissional de saúde não pode tratar o próprio filho, é antiético, um psicólogo, um médico, um psiquiatra, enfim. Você precisa buscar uma ajuda especializada, ou nos CAPs da sua cidade, ou procurar marcar uma consulta médica, conversar com o médico para ver o que pode ser feito. Na verdade, isso também você deve saber,
Nada é feito se a pessoa não quiser ser ajudada, se a pessoa não quiser sair do uso de drogas. Aí é que é importante para que ela queira fazer essa retomada, essa volta ao não uso de droga, à abstenção. Para que ela queira isso, é preciso que o ambiente seja bom e favorável. E eu não estou dizendo aqui ficar puxando o saco, ficar tornando tudo permitido, não. É o que eu falei, você precisa impor os limites que você acha que são necessários, mas você também não pode ser muito rígido, você não pode aplicar normas muito rígidas. Você está proibido de sair de casa. Você está proibido de ver fulano. A partir de hoje você não vai mais à escola, ao colégio, ou a partir de hoje você não vai mais trabalhar. Não, não faça isso. Use a sua autoridade dentro daquilo que é possível e plausível. Tente não avançar no terreno dele, a não ser, é claro, que devido ao uso muito forte de drogas, ele esteja tendo surtos, e aí a dependência nesse caso já estaria muito instalada. Aí sim, talvez ele precisasse de uma internação, até uma internação compulsória, porque a internação compulsória é uma forma de proteger a pessoa dela mesma, é uma forma de tirar aquela pessoa daquele surto que ela está instalada, ela não está enxergando, ela não consegue discernir o que é bom para ela e o que não é. Então, nesse momento, compete sim à família buscar ajuda e conseguir ajuda profissional, até para proteger a pessoa. Mas, fora isso, se não se trata disso, e o foco desse vídeo é bem mais, a parte bem mais anterior à dependência, que seria exatamente quando os pais descobrem que o filho está usando droga. É desesperador, eu sei, nossa, é uma das dores, piores dores que um pai e uma mãe pode passar. Ainda mais aqueles pais que não esperavam, que nunca contaram com isso. Eu sei o quanto isso dói. Mas é preciso também que a gente consiga ter uma rotina. É preciso que o seu filho perceba que nem tudo gira ao redor dele. É preciso que, se a família, por exemplo, tem o costume de almoçar juntos na casa da avó aos domingos, é preciso que esse costume continue. Convide para ele ir, se ele não quiser ir, não vai, mas você não pode fechar essa família, veja bem, naquela problemática que é de um único filho, até porque você pode contribuir para adoecer os outros filhos. Então, é uma casa que ela tem que continuar com a dinâmica familiar dela. Se ir ao cinema não é nem só permitido, como é desejável receber os amigos, né, os amigos dos outros filhos para assistirem filmes e tal, para que esse filho adoecido ele saiba que existe toda aquela dinâmica por trás, caso ele lute e largue esse uso de droga. Pode ser que esteja tão no início que ele vá parar e pensar assim, nossa, poxa, o que eu estou fazendo comigo? E ele vai parar e pensar e voltar atrás e, sabe, e talvez, dependendo do caso, ele consiga sair sem grandes danos. Ninguém tem bola de cristal e não dá para a gente saber como que essa situação vai ser ali na frente. Uma coisa é certa, cada pessoa age de um jeito, cada pessoa vai usar aquilo que ela aprendeu lá na base familiar, desde criancinha, ela vai buscar nesses aprendizados, nisso tudo que foi transmitido a ela, é aí que a pessoa vai buscar forças e vai buscar
conhecimento suficiente para agir e para buscar aquilo que é melhor para ela. Descobri que meu filho não vai passar de ano, então tudo isso não pode ser motivo para essa família se desequilibrar totalmente. É preciso que ela continue a manter o seu padrão e a sua dinâmica. Então é assim que você vai ajudar o seu filho a sair das drogas. É assim, é conversando, é se informando, estudando a respeito, buscando ajuda especializada e dando muito amor, muito carinho, muito afeto, entremeando todos os diálogos com muita compreensão e afeto. Veja bem, isso não é passar a mão na cabeça, isso não é passar sequer de longe a ideia de que você está apoiando o que ele está fazendo. Não é nada disso. Você tem que deixar muito claro: eu te amo, você é meu filho, mas eu amo você. Eu não aceito o que você está fazendo. Isso não é aceitável e a nossa família não pode conviver com isso. Bom, gente, eu espero ter ajudado. Eu tô vendo que o vídeo tá grande, mas o que eu te digo é o seguinte: se você quiser que eu continue com esse assunto, que a gente continue falando a respeito, existe uma problemática muito grande em relação às drogas. Se você quiser que a gente converse sobre como que existem famílias que ajudam nesse processo e há famílias que prejudicam nesse processo, e aí a gente pode falar um pouquinho sobre mudança de comportamento na família, enfim. É isso aí, eu me coloco à disposição para gravar outros vídeos, caso você tenha gostado desse tema. Muito obrigada por me assistir até aqui, um beijo, fique com Deus e não se culpe. Tchau, tchau.